Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Todos encontraram, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 35 a seguir. Contar aqui com a companhia do Israel, vai ministrar a palavra junto comigo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Verso 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Verso 39. Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, nós lemos a tua santa, bendita e preciosa palavra, Senhor. É a tua palavra que fala ao nosso coração, que nos ensina, Senhor, dia após dia, Senhor. Meu Deus amado, fale ao nosso coração, ó Pai, em meio a esse turbilhão, ó Pai, que o mundo está vivendo, ó Pai, e que somos afetados diretamente, Senhor. Nós possamos ouvir a tua voz em meio a tudo isso, ó Pai, e que a tua voz venha colocar calmaria, Senhor Deus, sobre todo e qualquer tipo de tempestade que possa existir, ó Deus. Pai, nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o teu Espírito tenha total liberdade para falar neste lugar, Senhor. Que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir, ó Pai, para que somente a tua voz, ó Pai, chegue, ó Pai, doce, suave e mansa, Pai querido, no nosso coração. Nós oramos, ó Pai querido, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Deus é bom e nada pode mudar isso. Embora às vezes a gente não consegue ver ou perceber essa bondade dele na prática em alguns momentos da nossa vida, talvez. Mesmo assim, Deus continua sendo bom. Sempre será bom. Tem uma história bem interessante de um reino não tão distante assim, e o rei saiu para caçar com o seu súdito, sempre levava ele junto. E aquele súdito estava sempre dizendo: Deus é bom, Deus é bom. Em um determinado momento, aquele rei que estava ali numa caçada se machucou e perdeu um dos dedos. E o súdito olhou para ele: Deus é bom. E aquele rei ficou furioso com isso. Como pode Deus ser bom? Você não está vendo a minha mão? Estou aleijado agora, perdi um dedo. E ele ficou muito furioso com ele e falou: por causa disso você está sentenciado a ficar determinado tempo preso num calabouço. O rei se recuperou, logo voltou à sua rotina de caçador. Ele amava caçar. Foi novamente, agora sem o súdito. E nessa caçada, ele foi capturado por uma tribo canibal. Chegando num determinado lugar, aquela tribo preparou, naturalmente, tribo canibalista, iria o rei a vítima ali.
E alguém, enquanto preparava, percebeu que aquele homem estava defeituoso, faltava um dedo. E ele disse: isso aqui não serve para nós. Ele é impuro, lhe falta uma parte do corpo. Nós não podemos sacrificá-lo. Então eles soltaram o rei e mandaram o rei de volta. O rei chegou, foi diretamente lá no calabouço, procurou o rapaz e disse: Deus é bom. Deus é muito bom. E aí ele contou toda a história do dedo e tal. E o rapaz que estava ali por trás da grade ali dizendo: de fato, Deus é muito bom, Deus é bom, que bom o senhor está aqui, Deus é bom. E aí ele olhou para ele dizendo o seguinte: como você pode dizer que Deus é bom? Eu estou do lado de cá e você está aí atrás dessa grade dizendo, me afirmando que Deus é bom. Eu estava curtindo a natureza, eu fui preso, mas antes disso eu aproveitei momentos maravilhosos aí. E você aqui preso e você vem me afirmar que Deus é bom? Aí ele afastou um pouquinho e disse: olhe para mim, Senhor. Não há imperfeições em meu corpo, eu estou perfeito. Eu estaria com você nessa caçada. Se eles não sacrificassem você, então seria eu. Deus é bom. Mesmo quando nós não entendemos. Mesmo quando nós não compreendemos. Mesmo quando a gente não entende de onde vem tanta loucura nesse mundo, tanta tempestade. As tempestades na nossa vida não anulam a bondade de Deus. Deus continua sendo bom em nome de Jesus. As tempestades não anulam a bondade de Deus. Ele continua sendo bom. Ele é bom. Ele é bom, ele é perfeito. Não haveria o arco-íris se não houvesse as tempestades. Nem o dom das lágrimas se não houvesse a dor. A gente só consegue enxergar a majestade dos montes quando estamos nos vales. Nós só conseguimos enxergar o brilho das estrelas nas noites mais trevosas. É das profundezas da nossa angústia que a gente ergue os mais sinceros e mais lindos momentos de intimidade, de oração com Deus. Pois é ali que ele encontra um coração quebrantado e contrito. Deus é bom. Deus é bom. Olhando para esse texto, a gente pode de fato afirmar que ele é muito bom. Jesus está com seus discípulos, ele passou o dia inteiro operando milagres, ensinando, trazendo ensinamentos. E chega num determinado, vamos passar para o outro lado da margem do rio, aqui do mar da Galileia. E eles estão atravessando, acontece o que nós lemos aqui. Do outro lado havia um endemoniado de Gadara. Jesus iria lá cumprir a sua missão. Nesse trajeto acontece a tempestade. O mar fica revolto, os discípulos ficam apavorados, eles clamam a Jesus. Jesus repreende o vento, tudo se voltou ao seu lugar, tudo se fez em bonança. E aqueles homens que estavam apavorados agora estão maravilhados, dizendo: quem é esse? Quem é esse? Ele está aqui nessa noite em nome de Jesus. A pergunta que surge para nós é: o que a gente pode aprender com as tempestades da vida? O que pode ser útil para nós em meio à nossa pandemia? O que é que a gente pode aprender nessa quarentena? Quais as lições que o Covid-19 pode trazer para nós? Isso é uma verdadeira tempestade emocional, financeira, sentimental, familiar, em todos os sentidos. Está alastrando em todos os lados. É uma tempestade gigante. O que é que a gente tem que aprender? Primeira coisa que eu quero destacar com você aqui é que andar com Jesus no barco não nos livra das tempestades. Não é pelo fato de que Jesus está no barco que as tempestades não haverá. Versículo 37 está dizendo aí: levantou-se grande temporal, subiram as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia. O lago é um lago grande, 21 quilômetros, talvez, não sei se daqui em Marialva, ou um pouquinho mais, não faço ideia. Cercado pelas montanhas do Mediterrâneo ali em volta ali. 3 lados, os ventos gelados, porque a neve cai e vai açoitando por entre as montanhas, e aquele vento vai formando uma espécie de uma onda e bate nas águas e vai
e gera toda essa tempestade. O fato é que esses homens estavam acostumados com isso. Eles eram pescadores, conforme nós aprendemos hoje de manhã. Eles já haviam pegado várias tempestades, mas essa foi diferente. Eles estavam assustados. As tempestades da vida, elas são inesperadas. As tempestades não mandam um telegrama. Elas não mandam uma cartinha dizendo: olha, semana que vem vou trazer uma tempestade aí na sua vida financeira. Elas simplesmente acontecem, é um acidente. Elas estão aí, embora com Cristo no barco. Como seguidores de Cristo, e devemos estar sempre preparados, mas as tempestades elas vêm, conforme a gente aprendeu, sem recado dado. Simplesmente surge. Os discípulos tinham passado o dia inteiro vendo o mestre fazer milagre, vendo Jesus curar, fazer maravilhas, mas isso não os isentou da tempestade. Eles amavam a Jesus, eles tinham deixado tudo por amor a Jesus, eles haviam negado muitas coisas, coisas confortáveis para andar com Cristo, para estar com Cristo, mas agora a tempestade está ali. O mar se revoltou. As aflições, as tempestades da vida fazem parte da jornada cristã. Não tem como a gente evitar isso. Não pense você que por estar passando na tempestade, Deus se esqueceu. A gente vai chegar já nesse ponto aí. Andar com Jesus no barco não nos livra das tempestades. De vez em quando alguém aparece dizendo aí: venha para Jesus, seus problemas acabaram. Não existe isso. O próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. A segunda coisa que a gente aprende é que o silêncio de Deus não significa abandono de Deus. O versículo 38 diz: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Pense bem, como é que a gente consegue conciliar isso? O sono do mestre, o sono de Jesus e a tempestade. Talvez o maior drama dos discípulos não foi a tempestade, foi o fato de que Jesus estava lá dentro daquele barco, dormindo. A tempestade está caindo, as águas estão entrando ali, e Jesus está dormindo. Na hora de maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. Às vezes nós temos a sensação de que Deus está dormindo. Salmo 73 fala sobre o sono de Deus. 121 nos lembra que aquele que não dormita e nem dorme às vezes parece estar desatento. Às vezes parece estar desatento. Na nossa concepção, na nossa humanidade. Será que Deus está me ouvindo? Será que o Senhor me ouviu mesmo, Senhor? Eu te chamei, eu fiz campanha, levantei de madrugada, orei 3 meses, fiz isso, fiz aquilo. O Senhor não falou nada. E isso se torna uma angústia em nossa alma. Existem momentos na nossa vida em que nós nos sentimos exatamente assim. Deus está em silêncio. E muitas vezes nós ansiamos por uma resposta, por uma direção dEle. E a gente se esquece que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Deus tem uma direção, uma palavra para dar, mas é na hora certa, conforme Eclesiastes capítulo 3. O silêncio dEle não significa que Ele te abandonou, ou que Ele não está com você. Ele está ali. Ele está ali. Por isso que muitas vezes a gente fica com essa confusão na nossa mente, no nosso coração. São tantos pensamentos, tantas coisas, e a gente quer ouvir: Deus fala comigo, mas ao mesmo tempo é notícia, é aquilo. A gente busca uma coisa, é o celular, é uma loucura toda. E Deus no meio disso tudo vai falar. Ele está dizendo assim: Ele não vai me entender, Ele não vai me ouvir. Então a gente precisa se localizar. Às vezes, parece que Ele não está te ouvindo. Só parece, mas Ele está sim. Amém? Aquele que não dormita e nem dorme,
está presente. Ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda que cuida de você, da sua casa, da sua família, nas suas idas e vindas. Ele está presente com você. O silêncio dele não significa que ele te abandonou. O silêncio de Deus, ou a ausência de uma resposta de Deus, não nos dá o direito de sair fazendo o que a gente pensa, dar na telha. Não, pelo contrário. Calma, calma, espere com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, o meu clamor. Ele é o Deus que nos ouve. Calma. Vai passar. Em nome do Senhor Jesus. Vai passar. Nem sempre, uma outra lição que eu gostaria de compartilhar aqui. Nem sempre o nosso clamor significa fé. Nem sempre o nosso clamor significa fé. O verso 38 está dizendo o seguinte: Mestre, não te importa que pereçamos? Outra versão vai dizer: Mestre, não te importa que morramos? Essa pergunta nasceu do ventre de uma grande crise ali. O mar está revolto, está embravecido ali. Parece que vão sepultar as últimas esperanças daqueles homens experientes. Diga-se de passagem, treinados, pescavam à noite, passavam por situações dificílimas. Mas tem uma hora em que o nosso nível precisa avançar. E Deus permite tempestades para que a gente saia de um estágio e vá para outro. Alguns dias atrás nós dizemos aqui numa das lives dos jovens que a frase é o seguinte: ninguém amadurece no parquinho de diversão. A vida se dá no campo de batalha, a vida é dura e algumas vezes parece ser injusta. Mas é assim que a gente cresce e amadurece. E esses moços, esses discípulos, eles estão gritando ali, mas esse clamor nem sempre significa fé. Talvez um medo desesperado. Aqueles mais, medo já é desesperador, mas um medo além disso. É além disso. Esse grito deles evidencia um medo gerado pela tempestade. A tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós, mas não maior do que Deus. Mas quando estamos na tempestade, parece que a gente se esquece do que a gente aprende, não é verdade? É a nossa humanidade. É a nossa humanidade. Acho que a gente se esquece, a gente sabe, Deus está no controle, mas a gente bate aquele desespero na gente, não é verdade? Bate aquele desespero. Em tempos de doença, em tempos de perigo, desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerras, pandemias, Covid-19, né? Em meio a tudo isso, muitas vezes explode no nosso peito um grito que não é de fé, mas muitas vezes de medo e dor, de desespero. Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos capítulo 4, verso 38, que é o que nós lemos. Mateus vai dizer o seguinte: o Senhor nos salva, nós estamos perecendo. Lucas 8, 24 vai dizer: mestre, mestre, nós estamos morrendo. Essas palavras expressam, talvez, de repente, mais uma forma de crítica, de dúvida, dizendo o seguinte: sua responsabilidade é essa, você está aqui. É você quem tem que fazer alguma coisa, Senhor. Nós estamos aqui. Talvez mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Às vezes, talvez é mais fácil nós culparmos ou reclamarmos ou depositarmos a nossa ansiedade, jogar para frente, dizer: não é comigo, é com Ele tem que se virar, o Senhor tem que fazer. Mas Deus precisa trabalhar aqui dentro. É o próximo ponto que a gente vai chegar. Deus precisa nos forjar, Deus precisa trabalhar dentro, em nós e através de nós. E esses homens estão ali, de repente, talvez, podemos dizer assim, falhando no seu teste prático, revelando que o que estava no coração deles não era fé, mas era medo. E por causa do medo eles explodem dessa forma. Existe um medo de prudência. E esse medo prudente, é por isso que você está aqui com a sua máscara, porque é o medo da cautela, e esse faz bem para nós. Esse é o medo
Existe a coragem cega, e essa faz mal para nós. Eu tenho fé, vou atravessar a Avenida Colombo, meio-dia, sexta-feira, dia 3, dia 5, dia de pagamento, pela fé. Vou, porque o anjo do Senhor me guarda. Não vai dar certo, não vai dar problema. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. O que tem brotado do seu coração, o grito, é um desespero, é um medo, ou é um depósito total da sua fé em Deus? Como diferenciar isso? Só você e Deus que sabe fazer isso. Que medo é esse que tem impedido você de avançar? A gente conhece muitas pessoas, a gente vai para lá e vem para cá, e você, inúmeras pessoas. E agora com a tecnologia, o WhatsApp, então aproxima, né? Mais ainda. E tem pessoas que vai e vem, e você encontra depois de 5, 6 anos. E os assuntos são os mesmos, as lutas são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, os choros são os mesmos. Por quê? Não saiu do estágio do medo. Ele fica ali. Então a vida é dirigida pelo medo. Parece que está andando, mas está no mesmo lugar. Nem sempre o nosso clamor evidencia fé. A palavra grega aqui, deloi, significa medo covarde. Medo covarde. Na hora da tempestade, quando os nossos recursos se esgotam, quando as nossas forças se vão, quando as expectativas, as esperanças, todas estão indo, eu preciso ativar o meu modo fé. Deus tem muito a dar a cada um de nós, mas a gente precisa fazer essa contrapartida. Andar é uma avenida, né, de mão dupla. Tudo continua sob o controle total do Senhor. Deus não perdeu o controle da situação. Ainda que você possa gritar no medo, mas ative a sua fé. Jesus vai trabalhar isso e fala assim: por que vocês estão com tanto medo? Jesus está confrontando isso. Jesus está trabalhando isso. Jesus está forjando esses homens. Quando nós avançamos, saímos desse estágio, quando a gente rompe desse estágio, então nós possamos dizer de fato, sim, que não há causa perdida para Ele. Não existe situação tão destruída, não existe tempestade tão grande, não existe família, relacionamento tão quebrado que Ele não possa restaurar em nome de Jesus. E até mesmo a sua fé, que talvez por decepções inúmeras da vida se encontra abalada, você não consegue confiar nas pessoas, você não consegue confiar em gente, você parece que está todo... Deus pode reconstruir isso hoje em sua vida em nome de Jesus, porque Ele está aqui, Ele é o Deus do impossível. Eu preciso crer dessa forma, senão a gente perde tempo. Ele é o Deus que faz as coisas e que muda e trabalha por nós e em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caminhando para o encerramento, uma outra lição que a gente tem que aprender com as tempestades, com as turbulências da vida, é que a pior tempestade nem sempre é a do mar, mas a que está dentro do nosso próprio coração. A pior tempestade nem sempre é a que a gente está olhando lá, mas é a que está aqui dentro, que se revela quando você se olha no espelho todo dia pela manhã, quando você está se escovando ali seus dentes, limpando, se ajeitando, e algumas vezes você olha para você e faz careta para você mesmo. Jesus vem para acalmar a tempestade do seu próprio coração nessa noite. Em certa ocasião, os discípulos estão à noite no barco e Jesus vem ao encontro deles. Esse episódio é lindo, é tremendo, é muito bacana. Jesus olha para eles e ele fala: tem de bom ânimo, sou eu mesmo, não tenham medo, tem de bom ânimo. É interessante que Jesus, antes de acalmar
as circunstâncias, Jesus olha para ele e fala: tem de bom ânimo, sou eu. Calma, não tenham medo. Deus está mais preocupado em acalmar as tempestades internas da sua vida. Porque se aqui dentro estiver bem, ali fora eu vou conseguir resolver meus conflitos. Se aqui dentro estiver certo, eu vou conseguir pensar, raciocinar para executar o que precisa ser executado. Muitas vezes você não consegue romper, não consegue avançar, porque aqui dentro está tão bagunçado. Tanto conflito, tanta coisa misturada, tanto sentimento, tantas decepções. Jesus acalma os discípulos, porque a tempestade que estava dentro deles era maior do que a tempestade que estava fora deles. Significa que às vezes nosso problema não é a circunstância, mas é o sentimento. Sentimento ferido, machucado. Às vezes nosso maior problema que enfrentamos não são essas coisas que acontecem, o desemprego que chegou, incomoda, sim. Uma perca grande, mas é o sentimento que a gente nutre dentro da gente mesmo, que a gente vai alimentando, dando corda para isso. A gente vai dando vida para esse negócio. Essa coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Você se torna uma pessoa ansiosa, preocupada, desesperada. Qualquer coisa que acontece já se assusta. Uma buzina do carro te dá tremelique. Porque precisa resolver aqui dentro. Deus está mais interessado em sarar a sua alma, em curar o seu coração, do que resolver. Isso vai ser resolvido, mas é consequência daqui de dentro. Começa aqui dentro. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus é o maior interessado em que você dê certo. Se você tem vontade de vencer essa pandemia, de acabar logo com isso, Deus está muito mais interessado. Mas Ele está nos ensinando que a gente precisa colocar a casa em ordem, o coração em ordem, a vida em ordem. Os discípulos viram muitas coisas durante aquele dia. Eles viram. Eles estavam ali, de repente segurou um ou outro, de certa forma participou ali, estava ali lado a lado. Mas Jesus precisava trabalhar aqui dentro deles. Precisava trabalhar, eles tinham visto coisas lá de fora. Mas Jesus sempre faz de dentro para fora. Ele trabalha de dentro para fora. Por último, nós encerramos. Com Cristo no barco, tudo termina muito bem. Tudo termina bem. Tudo termina bem. Ainda que a gente não venha entender, vai terminar bem. O rei perdeu o dedo. Lembra do começo do sermão? O rei perdeu o dedo. Parece que não tem como terminar bem. O menino foi preso. Parece que não tem como terminar bem. Com Cristo no barco, tudo vai terminar bem, em nome de Jesus. Vai passar a sua crise, suas angústias vão passar. Essa pandemia vai passar em nome de Jesus. Essa quarentena vai passar em nome do Senhor Jesus. A tempestade vai passar em nome de Jesus. As nuvens negras vão sair, porque o sol da justiça está brilhando em nome de Jesus. Ele é o nosso sol, Ele quem dirige a nossa caminhada. Ele é o nosso Deus em nome de Jesus. Deus está trabalhando em você, porque quando nós estamos no vale profundo, é porque logo ali tem uma montanha e Deus está projetando você para subir lá. Ele está gerando no seu coração confiança, para que quando você alcançar os altos degraus, para que quando você alcançar os altos postos, você não venha vacilar e cair novamente. Deus está trabalhando em você em nome de Jesus. Deus está forjando você. Esse é o Deus que confia e acredita em você. E é por causa disso que Ele está permitindo essa tempestade. Mas vai passar em nome do Senhor Jesus. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Vamos dar um amém mais gostoso? Amém em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus em nome de Jesus. Que não nos deixa, que não nos abandona e que nos ensina que em meio à pandemia nós podemos e devemos aprender lições preciosas para a nossa vida no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Vamos cantar um cântico como nós sempre fazemos.
Vamos colocar em pé? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, lado de Jesus. Levante as suas mãos e declare: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Vamos dizer aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh Senhor, nós cremos. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Coloque a mão no seu coração e declare: não há nada impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Coloque a mão no seu coração. Jesus está aumentando a sua fé nesse momento. As tempestades vão passar. As tempestades vão passar. Vão passar em nome de Jesus. Nada é impossível. Nada é impossível
Toda luta vai passar, toda angústia vai passar. As tempestades que estão aí dentro de você, Jesus está curando nessa noite. Ele está fortalecendo a sua alma, fortalecendo a sua mente, fortalecendo o seu coração em nome de Jesus. Porque Ele tem um mundo seguro nas mãos dEle. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a... Declare com fé. Cante. Levante a sua voz. Ele é tudo. Aleluia. Tudo, Senhor. Oh, aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia, vamos erguer um forte aplauso ao Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Vai passar, vai passar. Sua semana será uma semana de bênção, de vitória, de conquista. Vai passar a tempestade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, aleluia.